Olá para você, eu sou a Érica Lima. Hoje no nosso debate político pelo Convergente, aquele que atua no ponto em comum, a gente está com a deputada estadual Terezinha Ruiz. Ela que já tem uma trajetória longa na política, já teve assim, já participou de muitos momentos tensos também, né, representando a categoria de professores. Quando a gente fala sobre a história da educação aqui no estado do Amazonas, a gente pensa na senhora. Então, muito obrigada por a senhora estar aqui e conversar conosco, né, sobre as suas emendas, principalmente sobre o que a senhora tem feito, né, à frente como deputada estadual. Eu quero cumprimentar a todos que estão nos seguindo no Convergente, a você, Érica, e toda a sua equipe, agradecer essa oportunidade. E nós estamos em pré-campanha. Normalmente, nós visitamos os municípios, mas agora tem que ser intensificado, né? Em primeiro lugar, para entregar as emendas que foram distribuídas, para que a população saiba disso. Muitas vezes você coloca uma emenda, mas se você não estiver lá presente, pode ser que as pessoas não se identifiquem. Então, nós temos feito isso em vários municípios e acompanhado, inclusive, o governador Wilson Lima, mostrando assim que o nosso compromisso não é só com Manaus, mas, em essência, a gente precisa muito ajudar os municípios do nosso estado. Antes de mais nada, eu gostaria que a gente pudesse... É claro que as pessoas já lhe conhecem, mas é importante a gente sempre falar um pouco sobre quem é o entrevistado, né? E aqui eu vejo que a senhora é formada em letras, com habilitação em língua portuguesa e inglesa, especialização em gestão escolar pela Universidade Federal do Amazonas, há mais de 48 anos, né, à frente da educação pública aqui no estado do Amazonas. Então, para a gente começar a entender bem quem é a Terezinha, como foi que ela entrou na área de política, a senhora era professora, queria que de uma forma muito breve, né, a senhora falasse para a gente qual foi o momento assim, crucial que veio na sua memória, primeira sensação que a senhora teve quando teve na militância, né, da educação aqui no estado do Amazonas. Sim, você sabe que todo professor ele sempre participa de movimentos, ele sempre tem que se posicionar e, na verdade, eu sempre tive muito presente na escola. A minha trajetória foi desde a educação do ensino fundamental até o ensino médio, onde eu lecionei muitos anos no Instituto de Educação, algumas vezes participando de movimentos, reivindicações de salário, reivindicações de melhoria, mas nada que eu pensasse em política, nunca pensei. Nunca pensou? Nunca. Quem era político na minha casa era meu esposo. E quando ele faleceu de acidente, ele estava como vereador em Itacoatiara. Mas sempre eu estive à frente das campanhas dele ajudando. E após o falecimento dele, passado uns anos, umas colegas minhas me incentivaram, olha, sai candidata, você sempre teve uma postura assim muito colega, muito de reivindicações, e eu tentei. Não era assim minha proposta, mas... Quantos anos a senhora tinha? Na época eu tinha terminado, eu já tinha me aposentado, eu acho que eu estava com 58 anos. Eu ainda me aposentei pela regra antiga, que era 55 para mulheres, 60 para os homens. E eu entrei pela primeira vez em 2006 numa campanha para deputado estadual e ganhei. Mas eu já tinha feito outras campanhas, fiz a do meu marido, fiz do Ari Moutinho, quando ele foi a primeira vez vereador, eu ajudei muito. Fiz da professora Vera Edivardi, do Euler Ribeiro. Então, a gente tinha uma experiência, mas não eu sendo candidata. Manda até um beijo pro professor Euler Ribeiro também, né, médico. O meu mestrado, eu fiz entrevista com ele. A gente falou sobre provimento e fixação de profissionais na Amazônia. Sim. E aí foi maravilhoso assim escutá-lo, né? Eu tenho uma admiração muito grande, porque além dele ser um médico comprometido, doutor Euler, ele é pneumologista, mas hoje ele é geriatra também. Então, no momento que ele saiu da vida política, ele não parou. Ele não ficou, eu vou aqui... Ele teve muito tempo à frente da UNAT, né? Ao contrário, ele continua à frente da UNAT, ele continua fazendo, que agora é uma fundação, com que a FUNAT seja expandida para os municípios, porque nós já temos FUNAT em Itacoatiara, brevemente em Parintins, de vários municípios. E isso entra também na nossa área, porque eu vejo que também agora a senhora, com o tempo, foi passando, a senhora tem agora uma grande atuação também, né, na temática do idoso, né? Sim. Nessa demanda. Em primeiro lugar, por a gente se preocupar com familiares, com a nossa pessoa, e com a experiência que eu tive de passar 1 ano e meio com a comissão, acumulando a comissão da mulher, da criança e do idoso, quando a deputada Alessandra saiu para ser secretária,
a gente teve uma aproximação muito grande com as pessoas, com o Conselho do Idoso, com a delegada do idoso. Isso me preocupou, sabe por quê? Nós percebemos que no Amazonas nós temos uma população idosa muito grande, mas nós não temos ainda a rede social para atender essa população, a rede de apoio aos idosos. Então, nossa batalha, nossa bandeira tem sido criar a Casa Dia para o Idoso. Nós até temos mais ou menos um terreno que fica na Rua Salvador, o terreno que é da Suframa, que está sendo oferecido para o governo do estado, e a gente pretende no próximo ano, se Deus quiser, a gente trabalhar, porque a Casa do Dia do Idoso é muito importante. É como se fosse uma creche para criança, para o idoso, um lugar para ele permanecer durante o dia, já que muitos familiares não têm como pagar um cuidador. E é muito difícil, é muito caro. Hoje mesmo eu estou com uma experiência dessa. Eu conheço uma senhora há muitos anos, ela só tem uma sobrinha, ela nunca teve filhos, ela não casou, está com 94 anos, está internada no 28 de agosto e não tem quem tome conta dela. E olha que o SESP, ele tem trabalhado bastante com o curso, né, de formação para cuidador de idoso. Nós temos eu, inclusive, fui professora também nesse curso. Mas eu vejo, assim, que é uma demanda ainda grande, né? Muito grande. Nós temos uma população idosa muito grande. Mas também tem as famílias que não têm condições de dar uma melhoria, um acompanhamento. Então, e é verdade, essa precisa vai da ser casa. muito importante. A gente já está falando um pouco da sua atuação, né? E assim, quando a senhora começou a falar para mim como foi que a senhora não tinha nenhum interesse, eu acho que é importante, porque a gente está falando também de uma mulher que se consolidou. A senhora foi se reelegendo, né? Hoje a senhora tem um eleitorado próprio. Sim, é claro que trabalha pré-campanha, tudo isso, mas a senhora tem um eleitorado, tem que divulgar, né? Tem que divulgar. Porque tem muitas pessoas que é natural, elas não têm mais interesse pela política. A política acabou trazendo alguns caminhos difíceis, assim, de muito... A população não quer mais falar do político, saber da política, mas nós precisamos mostrar que tem trabalho, que nem todas as pessoas são iguais, nem todos os profissionais têm as mesmas atitudes. E eu tenho procurado fazer o lado técnico e o lado político, porque tem que ser, né? Quando você legisla, você está fazendo o lado político. Mas quando você atua nos seus programas, como eu atuo, no Professor Inovador, no POP, na frente parlamentar, eu procuro tecnicamente dar um encaminhamento para aquelas pessoas que estão acreditando no meu trabalho. As pessoas que estão assistindo a gente, ainda dá tempo de você pegar o link dessa live, enviar no grupo do WhatsApp, né, de transmissão, para as pessoas poderem acompanhar. Mas fica ligadinho, porque tem uma coisa que a senhora colocou, que hoje as pessoas ainda não têm mais interesse, né? Diminuiu o interesse para se candidatar. E a gente sente isso, poucas pessoas aderindo, sendo jovens. Sim. E aí... eu achei pertinente, e uma coisa que me veio à cabeça, qual é a dica que a senhora dá, né, para as pessoas que estão assistindo? A senhora já tem uma trajetória muito consolidada, e a senhora é uma mulher respeitada dentro da política, né? Obrigada. E principalmente porque a senhora já explicou que a senhora trabalha a questão técnica, a senhora é uma professora que se candidatou para um cargo público, e é muito difícil se manter na política como a senhora teve essa habilidade, ainda continua tendo essa habilidade. O que a pessoa precisa ter para se candidatar? Paciência. Paciência para todos os lados, né? Paciência no trabalho, paciência com a população, porque às vezes as pessoas pensam que você pode resolver tudo e nós não podemos. E paciência para você esperar a hora certa, para você poder implementar suas ações. Por exemplo, o Professor Inovador, levamos 2 anos estudando, trabalhando, até que um dia deu certo. Nosso primeiro projeto Professor Inovador tiveram aproximadamente 37, 40 professores inscritos. Neste do ano passado, nós tínhamos 504 projetos inscritos. Olha que diferença. Então, eu digo que paciência, gostar de fazer e acompanhar a vida política. E hoje eu tenho visto que, embora haja uma rejeição muito grande com os políticos, com a política, mas nós temos muitos jovens interessados também em conhecer a política. E, embora as mulheres ainda não estejam preparadas, muitas não querem saber,
mas nós já temos muitas mulheres que começaram a despertar para que elas sejam candidatas. No nosso partido, hoje eu estou no PL. Tenho muito carinho pelo Alfredo Nascimento, ao qual eu trabalhei 10 anos e a gente nunca tinha caminhado junto. Este ano nós estamos caminhando junto. Lá no PL nós temos um número significativo de mulheres inscritas pré-candidatas. Porque nós temos mais de 15 mulheres que já demonstraram interesse, mas nós hoje só podemos indicar 8, porque só são 25 vagas candidatas. Sim. Então, nós vamos indicar 8 mulheres e 17 homens. Então, dos 15, é claro que a gente tem que ver quais que têm a vontade, que está estruturada. Portanto, é um canal aberto, para todas as pessoas que gostam de política. E que não tenham medo, né? Porque só tem que ter paciência. A gente está aqui com Gesanias Souza, meu amigo. Ele disse assim, parabéns, deputada, por seu trabalho em prol da educação. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Eu fico muito orgulhosa, eu fico muito feliz do reconhecimento. Rosibaldo Alves, as pessoas estão chegando, né, na nossa live aqui, participando, estão mandando mensagem, e à medida que a gente vai conversando, a gente vai prestigiando também. Então, um beijo para o Gesanias. E aí, é curioso, né? A senhora coloca a questão da paciência. Mas a jovialidade, ela já tem essa característica da impaciência, né? Mas a paciência vai sendo adquirida com certeza, né? A maturidade, a experiência. Você vai entendendo, né? Que tudo tem um processo de amadurecimento. E a gente vai chegando lá e o próprio eleitor, quando você responde, quando você dá assim, o entendimento daqueles assuntos ou da importância, ele também... ele lhe acompanha, ele vai valorizando esse trabalho, né? Deputada, a senhora teve à frente de momentos históricos, né? Dentro da educação aqui no estado do Amazonas. Momentos tensos também. Eu lembro que a senhora muitas vezes mediou, né? Interesses, tanto dos professores, também interesses, né? Governamentais, que é o seu papel, né? Trazer esse diálogo. E a senhora esteve ali presente dentro de tudo isso. E uma das características que a senhora é muito conhecida é essa questão da paciência, né? Dessa habilidade de entrar e sair por vários caminhos. E como é que está a sua relação hoje com a categoria de professores no estado do Amazonas? Olha, eu tenho muitos amigos na educação, tenho procurado acompanhar todos os processos que podem valorizar e melhorar a educação como um todo. Gosto de muitas pessoas dentro dos sindicatos. Eu tenho uma relação aberta, conversa. Agora, nós não temos as mesmas ideias, temos opiniões diferenciadas. Mas isso não significa que eles não me respeitam ou que eu não respeite eles, ao contrário. Nos respeitamos, eu chego até a conversar, olha, não é por aqui, vamos fazer assim. E eles sempre têm me respeitado muito. Isso para mim é muito gratificante. Embora naquela hora da movimentação tenha aquele grupo que se empolga, que acaba gritando, xingando, mas isso é uma coisa natural do processo democrático. Quando se senta na mesa, eu sempre uso o diálogo, não tem outro jeito. Se eu gritar para você, você vai ficar irritada comigo, você não vai me ajudar nem falar comigo. Se você dialogar e argumentar, a gente consegue chegar a um consenso. A gente vê que cada político tem um perfil, né? E a senhora já foi assim, já foi secretária muitas vezes, né? No município, já passou pela CMM, a Leam, e aí eu vejo aqui que a senhora também já foi membro fundadora do Fórum de Educação do Amazonas. Eu continuo até hoje dentro do fórum. Ele é um fórum independente, tá? Nós temos vários fóruns. Nós temos o fórum estadual, o fórum municipal, mas este fórum, qual fui fundadora, é um fórum independente, sem fins lucrativos, voluntariado. Até hoje nós temos a professora Silvia, que durante muito tempo ela trabalhou no SESC, SENAC, ela continua hoje presidente, foi a professora Cecília e hoje é a professora Silvia. A gente se reúne, conversa sobre educação, sugere, envia documentos, então é um fórum muito importante, que inclusive me ajuda, contribui quando nós temos alguma dificuldade do entendimento dos processos que são encaminhados de mudanças, que são encaminhados do MEC.
A senhora permaneceu durante 2016, 17, 18, até o período agora de 2019, estamos em 2022, mas tendo um número muito substancial de votos também. Sim. Então, a senhora sempre mantém um número de votos que não é à toa que a senhora vem se reelegendo. E aí, o interessante é isso, é falar com os políticos que já têm uma trajetória e que conseguem essa façanha, né? Que não é fácil, né? Não E é a senhora fácil. também já recebeu muitas homenagens. Meu maior orgulho, né? Todos os dias, graças a Deus, tem uma homenagem. Quando a senhora olha para a sua carreira política, do que a senhora se orgulha mais? Que vem hoje na sua cabeça? De um momento, de uma atitude, de um projeto? Tem vários projetos. Desculpe a franqueza, que eu não estou querendo me sobrepor sobre ninguém, mas tem vários projetos. Um dos projetos que eu me orgulho muito é o Centro Municipal de Educação Especial, André Vital, que fica ali na Maceió, que foi um projeto criado por muitas mãos, mas que hoje é o único centro de triagem para crianças com algum tipo de deficiência. Na época, o Alfredo era o prefeito, o terreno era da prefeitura, a gente teve muita dificuldade de começar a obra, e o Alfredo saiu e não inaugurou. Logo depois de 9 meses eu saí e não inaugurei. Ele ficou em torno de 60% a 70% pronto. Quem inaugurou foi o prefeito Serafim, mas é um projeto que na época nós sentamos, visitamos outros estados para poder E naquela época eu acredito que seja um projeto que tinha uma demanda muito reprimida, né? Continua. Hoje ainda tem uma fila de mais de 600 crianças para receber o laudo diagnóstico. Por quê? Nós temos poucos neuropediatras, poucos psicólogos. O próprio estado ele deve ter no máximo 3 neuropediatras, pelo que eu conheço. Então não tem. E são pessoas que acabam vindo fazer o laudo, algumas pessoas voluntariamente. Tem psicólogo, tem assistente social, fonoaudiólogo, mas a demanda é muito grande. Imagino. Então, o projeto Professor Inovador, que premia todos os professores que se destacam, é um projeto que eu me orgulho também. Nós estamos na 3ª edição do livro. É uma forma de reconhecer, né? De reconhecer, uma categoria assim, divulgar. Que não é tão valorizada, Não né? tem nenhum valor financeiro para eles. Tenho certeza que ali eles vêm para mostrar a qualidade do trabalho dele, o investimento que eles fazem. Mas é importante porque ele está divulgando algo que está escondidinho lá na sua sala de aula, que muitas vezes a gente não teria conhecimento. E com o livro impresso, ele perpetua isso por toda a vida, né? Sim. Inclusive, nós mandamos já os livros para fora do Brasil, para fora do Amazonas. Todas as pessoas que eu posso, que me visitam, ou que eu viajo, eu levo uma coleção de livros e vou deixando por aí. Mandei para Portugal, para o secretário nacional de Educação em Portugal, porque ele fez uma palestra para nós, e eu mandei de presente. Então, estes livros, no futuro, servirão de exemplo também para outros professores. E eu vi que a senhora foi acompanhando a evolução tecnológica. Bastante. E uma coisa que me chamou a atenção é que a senhora teve uma sensibilidade para trabalhar, né, a questão do bullying cibernético, Cyberbullying. né? O primeiro projeto sobre bullying é meu. Ainda não se falava tanto em bullying, mas a gente, por acompanhar, Sim. nós criamos, lá na Assembleia, no meu primeiro mandato, combate ao bullying nas escolas. Foi quando a SEDUC preparou uma equipe de psicólogos para trabalhar isso com palestra. Eu trabalhava na comissão e eles trabalhavam através da equipe deles. Depois veio também o cyberbullying, que também é um projeto nosso, entende? E aí a gente tem essa preocupação antecipada porque veio do chão da escola, conhece os caminhos, as dificuldades. Também conheço a vontade, a determinação de gestores e professores que são incansáveis. Tem professores assim que se recebesse 100 mil, ainda era pouco, de tanta dedicação que eles têm. Agora nós sabemos que não é por aí, né? A gente precisa não só pagar bem, como também motivar esses professores para que eles continuem fazendo o melhor que eles têm dentro da sala de aula, né? E a gente viu também da pegada da educação que ela vai bem ampla, né? A questão do que muitos jovens aqui no estado do Amazonas têm uma preocupação de quando sai do ensino fundamental, vai para o ensino médio e aí vai dizer, e agora? O que eu vou ser?
vou lhe dizer uma coisa, assim, um dado bem interessante que acontece agora. Conversando com alguns professores, alguns coordenadores do interior da área de educação, eles me disseram, professora, eu estou preocupada. Sabe que os jovens não querem mais fazer faculdade? Eles querem fazer um curso profissionalizante. Interessante isso. Mas por quê? Analisando, nós temos muitas pessoas formadas hoje. Você sabe que o Amazonas é o estado da região norte que mais tem mestres e doutores formados. Graças a Deus. Mas qual é a perspectiva do jovem se ele não tiver uma profissão, uma prática? Então, o que eles preferem? Ir para o CETAM fazer o curso profissionalizante, porque eles vão sair um técnico naquilo que ele decidiu. Depois, quando ele já estiver empregado, o que ele se preocupa? Como é que eu vou me empregar? Como é que eu vou ter experiência para poder ganhar um dinheirinho? Entendi. Então, isso é preocupante, né? Antigamente você dizia assim, eu já terminei o ensino médio, já posso parar de Agora não. Quanto maior a sua especialização, maior a sua formação, mais você está concorrendo no mercado de trabalho. Sem essa formação, as dificuldades são maiores. Então, é preocupante porque nós temos que ser, sim, a continuidade do estudo é muito importante. E aí vocês têm um programa voltado para o que antigamente a gente falava que era aquela... Teste vocacional. Teste vocacional, né? Fala um pouco desse POP. Tá bom. Preocupada, né, que a nova base curricular, ela trabalha a plano de vida do aluno. Ele vai acompanhar o aluno nas 3 séries do ensino médio. E como nós não temos mais essa metodologia do teste vocacional, nós criamos o POP, que é o Programa de Orientação Profissional, que ela vai acompanhar o aluno também dentro dos parâmetros curriculares do ensino médio desde o 1º ano, para que ele possa, ao final do 3º ano, ele saber de fato qual a profissão que ele vai seguir. E ele já está acontecendo esse programa? Já temos uma escola que elas estão começando a aplicar. Por quê? Porque você sabe que tem muitas vagas presas nas universidades porque os alunos começam um curso e não querem mais, e desistem. Se ele não trancar aquele curso, ou se ele não pediu a transferência, aquilo vai ficar lá bloqueado. Muitos são os jovens que eles começam o curso por incentivo de um tio, de uma tia, do pai, da mãe. Meu pai é engenheiro, então vou fazer engenharia. A minha mãe é advogada, eu vou fazer. E aquilo ali é uma vaga, né? É uma vaga presa, né? Uma vaga que fica lá. Então, o POP vai procurar ajudar a educação do ensino médio, ajudando que o aluno decida, ou pelo menos ele mostre quais são as suas habilidades para o curso que eles querem seguir. Aí você já tem agora as escolas. A gente já tem todo o projeto, já é uma lei, e estamos em parceria com o CETAM e com a SEDUC para implementar nas escolas. Olha, eu acho interessante. Eu gostaria que a senhora retornasse para estar mostrando para a gente como nós é que está, né? Nós vamos fazer um mapa do resultado, porque Sim. nós vamos começar pelas escolas que estão terminando o 3º ano. E no próximo ano, desde o 1º ano, para seguir os 3 anos seguidos. Entendi. E aí, com esse tempo de pandemia que a gente passou, a senhora também teve uma atuação grande, também levando emendas, principalmente que foram para os municípios do estado do Sim. Amazonas. A gente sabe que a pandemia não foi fácil, né? Não, de deputada? jeito para ninguém. Fala um né? pouco como foi a sua atuação durante a pandemia para as pessoas que estão assistindo. Bem, foi um momento difícil, né? Que a gente nem entendia o que estávamos passando. Pessoalmente, eu fiquei muito em casa, trancada. Tive 2 filhos que passaram muito mal, quase perdi um deles. Mas a gente acompanhava todo o segmento online. Fizemos muitas palestras, colocamos muitas cestas básicas para o interior através das nossas emendas. E um dos municípios também que, por questões mesmo familiares, a gente investiu muito, foi o município de Itacoatiara. Não sei se você lembra daquele SOS Amazonas, que ele fez uma grande campanha na época Sim. da pandemia. Nós colocamos oxigênio, a família se reuniu, investiu. Nós colocamos emenda para medicamentos, colocamos para aparelhos, né, que foram solicitados de prefeitos, ambulâncias para municípios como Santa Isabel, que está em andamento. Então, houve uma mobilização não só minha, mas como todos os demais parlamentares e do governo. Praticamente no ano de 2020 e 2021,
as nossas emendas foram voltadas para a saúde. Eu tenho aqui alguns dados. Por exemplo, o Instituto Dona Lindu, nós colocamos 106 mil e eu já entreguei esse material, que é o material que eles compraram para fazer o equipamento, o fardamento, aquela roupa que os auxiliares de saúde usam para fazer cirurgia. Com esse valor, ela vai passar 6 meses sem precisar comprar roupas e sem deixar de fazer nenhuma cirurgia por falta de equipamento de roupa. Entendi. Colocamos também para a casa a ICAM, O ICAM. Instituto de Crianças, colocamos para uma ultrassom para crianças. O setor da ultrassom que tem O lá. setor de ultrassom. O ICAM, ele é muito importante, Muito né? importante. Ele recebe uma demanda muito grande Exatamente. dos municípios do estado do Amazonas. O município de Barcelos e Borbas, colocamos também recurso para que de Barcelos não, de Borba, nós colocamos para um ultrassom que ele precisa lá e a gente colocou emenda. Então, nós sempre nos preocupamos em ajudar naquilo que mais está precisando. E para os professores, a gente colocou recursos para tablets. O município de Manaus já está entregando os tablets para muitos professores. Para que eles Principalmente possam nesse utilizar momento agora nesse momento, híbrido, né? exato. A gente se deparou com foi, assim, uma mudança substancial para todo mundo, né? Uma Vocês mudança. começaram com as audiências online, Online. né? Os professores começaram a A dar dar aula aula. online. E existia até um movimento muito forte da educação que não queria nada de online. Pois é, olha, com a veja pandemia só. não teve jeito. A pandemia foi difícil, teve muitas coisas tristes, mas ela acelerou o processo tecnológico dentro das escolas. Aqueles professores que tinham dificuldade de usar as novas tecnologias, eles foram se adaptar rapidamente. E muitos professores se destacaram gravando as aulas para serem usadas online. Olha só. O Amazonas foi pioneiro nas aulas online. E o tablet não é barato, né? Não é barato e é difícil. É difícil. Eu sei O do professor que... tem que investir num tablet, né? Ele tem que comprar comida, tem que pagar. Deixa eu lhe falar, hoje muitos professores, eles são os únicos mantenedores das suas casas. Ou os homens ou as mulheres, por quê? Os empregos estão difíceis Não mesmo. e muitos professores, e aí principalmente as professoras mulheres, o marido perde o emprego. Para homem é mais difícil depois de 35, 40 anos. Então é a mulher que fica ali mantendo como uma professora, ou do estado, ou do município, né? É verdade. Então é importante que ele tenha também o seu material, o material necessário. Qual tem o número de tablets? Foram mais de 286 tablets entregues, tá? Porque foi só o primeiro momento. Agora esse ano vai ter muito mais. Beleza. Né? Foram mais aqueles professores que são os que fazem as gravações, a secretaria que definiu quais as escolas que iam receber. A gente vai acompanhando, porque uma das coisas que mais os professores estavam questionando era justamente isso, né? Aí eu não tenho um celular apropriado, Sim. não tenho internet, e aí vai fazendo os E ajustamentos, foram né? muitas mudanças, né? Aconteceram. As Foi. secretarias providenciaram os chips para os telefones, melhoraram a internet dos nossos professores, criaram mais centros tecnológicos, como a CEMED, que criou um novo centro, né? Então, houve muitas alterações, de fato, nessa pandemia, veio trazendo assim, as inovações mais próximas dos profissionais, né? Eu achei interessante que a gente faz os nossos ponderamentos, né, das ações dentro da pandemia, que não foi fácil. Mas, assim, uma coisa que eu abro e eu coloco aqui publicamente, que eu vi que as aulas continuaram, né? Se teve erros, tropeços, mas isso faz parte. E a gente se destacou o estado Sim. do Amazonas. Coisa que, por exemplo, universidades não conseguiram fazer. É verdade. Aí a gente viu que a rede pública estadual, né? Aí o Avançou municipal juntou, muito. né? E conseguiram realizar, né? Sim, nós tivemos atuação não só na rede pública, mas na rede particular também. Nós intermediamos aqui entre as escolas particulares com o sindicato uma maneira de que eles não perdessem totalmente os seus alunos. Foi muito difícil. Chegamos a um acordo com a Procuradoria do Estado e eles conseguiram fazer a aula acontecer, porque tinha muitos pais que queriam tirar seus filhos. Então, foi um momento difícil, mas que foi contornado com o apoio de todos. E aí a senhora também tem os investimentos para a UEA, né?
Fala um pouco dos investimentos para a Universidade do Estado do Nós temos Amazonas. alguns investimentos que eu me sinto muito feliz. Primeiro, de esporte. Você sabe que o interior, eles gostam muito de praticar esporte. Então, eu fiz uma parceria com a UEA, com vários municípios, e a gente faz o esporte para a população. Os professores de educação física, aliás, alunos de educação física são os monitores dentro das comunidades. Já começa a fazer essas aulas Já, práticas, já né, tem o na professor comunidade, coordenador, né? Extensão, né? que é o professor Jefferson Jurema. Os professores são os estagiários, os monitores, que são aqueles professores. Eles recebem uma bolsa e o esporte chega até a comunidade. Já tem um kit de bola, de rede. Então, tem sido muito interessante para que esses alunos já tenham a prática daqueles que eles vão precisar atuar nas escolas. Temos também computadores que nós doamos. Tem uma coisa importante, uma emenda parlamentar de 200 mil para a compra de equipamento para aumentar a estrutura física e de computacional dos laboratórios do sistema climático. Ou seja, numa das minhas visitas à UEA, nós verificamos que tem uma parte da UEA que ela trabalha o clima da região, como é que ele está, o que tem evoluído, não, mas o laboratório estava pequeno. Sim. Então, eles me pediram para colocar uma emenda e nós colocamos 200 mil de material para que esse laboratório fosse ampliado e eles pudessem continuar dando apoio para todas Isso as é uma áreas. emenda importante, né? Muito importante. As mudanças climáticas que têm ocorrido, eles já fazem uma perspectiva de como vai ser daqui a um mês, como é que se nós estamos dentro do padrão do verão, do inverno. Então, é fantástico o trabalho deles. Professora, a senhora sabe que esse momento que vocês disponibilizam, que eu sei que a senhora também está recebendo muita gente no gabinete, né? Está em pré-campanha, a senhora já andava e continua andando nos municípios do estado do Amazonas, mas esse é um momento importante. É quando a senhora também fala com os eleitores através dos portais de notícia, que tem hoje uma grande repercussão no estado do Amazonas, com termos de mídia, mas também fala e traz essa prestação de informação. Sim. Porque às vezes as pessoas elas não têm noção do que está sendo feito. Tem políticos que também não estão fazendo muita coisa, mas tem políticos que estão fazendo e que precisam também divulgar. Temos né? que divulgar, porque não dá tempo de todo mundo acompanhar tudo que está acontecendo. E as pessoas também não vão, por exemplo, no portal de transparência da Não Aliança, não ver vai. os projetos, ver, né? Parece como se não tivesse acontecido nenhum Muitas tipo de engenharia, vezes, né? se você chega no município, ninguém conhece que o seu trabalho, não conhece o que você disponibilizou. Então, esse é o momento de divulgar, de conversar, de colocar toda a notícia a par da população. Dentro da sua vida política, eu vejo que a senhora saiu também do leque apenas da educação e foi permeando por vários lugares, né? Dentro das necessidades, que é o que tem que acontecer realmente, né? Quando a gente viaja muito para o interior, então quando a gente recebe muitas pessoas dos bairros, a gente recebe também mais informações, mais demandas, e é exatamente isso que aconteceu. A gente foi buscando visitar mais os bairros, chegar mais perto, e isso abre muitas portas à vereança. Porque na vereança a gente anda muito nos bairros, nós somos muito mais cobrados que os deputados. Então foi uma oportunidade, uma experiência nova, os 2 mandatos de vereadora. E hoje a gente conhece, sabe da necessidade e tem essa oportunidade também de chegar perto da demanda. A senhora sabia que eu também, uma coisa que eu queria perguntar, é essa sua relação com a CMM também, né? Porque a senhora está como deputada, mas eu vejo que a senhora tem essa relação com os vereadores, né? Vira e mexe, a senhora também está sendo homenageada, né? Sim. A senhora vai lá e participa de algumas situações que acontecem lá em termos de homenagens. Sim. E aí a senhora, mesmo deixando de ser vereadora, a senhora também tem essa relação que eu acredito que é importante, ter esse diálogo com os Sim, é vereadores. muito importante. Todas as 2 casas, elas são importantes demais para que as políticas aconteçam a nível municipal e estadual. E eu tenho muitos apoiadores, vereadores dos municípios, que trazem as suas demandas para cá, que olha, coloquei poço artesiano para Barreirinha, para Itacoatiara, para Parintins, porque são os vereadores que trazem pedidos de comunidade. Então, é uma maneira de você estar apoiando aquele parlamentar e continuar fazendo um trabalho também dentro da vereança, dentro dos municípios que nos solicitados. E aqui em Manaus eu tenho muitos amigos,
Por onde a gente passou, a gente sempre semeou a semente do bem. Porque não precisa você concordar comigo, mas a gente precisa respeitar a opinião inversa, né? A diversa também. E aí a gente teve o Festival de Parintins. A senhora é garantida ou caprichosa? Fale Eu aí. sou garanchosa. Mas eu eu confesso gosto da que esse cultura. ano quem me empolgou muito foi o Caprichoso. Estava muito bonito, estava muito bonito. A gente Aí não a vai entrar na gente confusão viu, que tá tendo não, garantido, aquela confusão, não não quero nem saber. Mas estava bonito mesmo, Estava né? bonito, organizado, e a gente ficou muito triste de ter acontecido todo esse imprevisto com o garantido. Eu vi que o Caprichoso realmente foi o melhor. Porque é uma festa que não é só de Parintins, não é uma festa do Amazonas. É uma festa do Amazonas para o mundo. Não podemos decepcionar as pessoas que torcem pelos bois. Não só os parintinenses, mas como tem gente fora daqui. Conheço amigos que vieram para o festival e se apaixonaram pelo garantido. E aí você vê uma festa que não foi equilibrada, entristece a gente. A gente precisa retomar toda essa situação. Foi um investimento muito alto, foi um investimento que a gente sabe para trazer o público de volta, né? Que foram 2 anos sem o festival. Então temos que, de fato, valorizar todo esse trabalho que foi feito. E aí, vamos falar agora de eleição 2022. Lembrando que o Convergente a gente está acompanhando, o ICEPAN lançou a sua primeira pesquisa, né, a gente divulgou. E aí eu gostaria de saber como é que tá esses bastidores. O que está acontecendo, né, com a deputada que está como pré-candidata? Como é que está essa relação de alianças? O que a gente ainda vai ter nas convenções? Fale um pouco para a gente aí, traz algum furo para a gente. Como nós não podemos furar nada agora, nós só temos que divulgar muito o nosso trabalho. Eu estou no PL pela primeira vez, esse vai ser o primeiro mandato que eu vou estar concorrendo pelo PL. O partido do Alfredo, o partido do Bolsonaro. E assim, a competição lá dentro é uma competição saudável. Tem muitas pessoas que, mesmo não tendo mandato, mas têm muitas chances. Sim. Entendeu? Agora, é muito trabalho, é muito trabalho. E quem começou, tem um trabalho já consolidado, tem chances. Agora, é um pleito novo. Embora tenha as regras, mas você nunca tinha aplicado essas regras. Por exemplo, diminuir o número de partidos e diminuir o número de candidatos. Será que nós vamos ter mais votos do que anteriormente? Esse é um ponto, é um ponto que é ainda uma dúvida, né? Sim. As questões das coligações não tem. Agora, tem as federações, mas que antecipou muita coisa. Muita coisa. Né? A gente não imaginava, logo no início do ano, a gente ter toda aquela repercussão. Aquela a gente correria. que trabalha com mídia, a gente ficou fazendo a cobertura, né, das federações, teve muita briga também, né? Muita briga, porque muito. Vai ser tenso, e não vai, é um casamento, né, de 4 anos, né? Casamento Se para 4 você anos. firmar relacionamento de federação já com outros... se programou 2 eleições, a atual e a próxima. Como foi essa sua tomada de decisão em um momento tão diferenciado da política para decidir mudar de partido? Eu tive que ver o coeficiente eleitoral e os parceiros, não é fácil. Sim. Eu fui muito bem tratada pelo PSDB Nacional, tenho um bom relacionamento, me dou bem com o Arthur Neto, e assim, uma pessoa que eu respeito como político, como cidadão, mas analisando o PSDB, eu não poderia, teria mais dificuldades aí para ser eleita. Então, a gente teve que analisar a questão do partido e do coeficiente, qual tem mais chance de se conseguir vagas. Por isso que o PL me apresentou uma condição melhor. Sim. Embora tenha 4 deputados com mandato, mas temos que correr muito e aí analisar, porque não dá para você saber se o que você está pensando hoje vai ser o que vai acontecer na eleição. Nós achamos que lá no PL faz 2 candidatos. Sim. Mas a gente tem que batalhar muito para entrar 2, porque os outros candidatos também têm que ter apoio, também tem que ser visto com muita atenção para que eles trabalhem ajudando a todos os demais. E essa relação de parceria do PL para a questão do governo do estado do Amazonas, como é que está sendo pensado? Bem,
Como eu faço parte da base do Wilson, eu tenho feito o meu trabalho integrado. O partido está caminhando, tem trabalhado conjuntamente, mas você sabe que quando funila, vai funilando, cada um tem que correr e dar seu jeito, né? O relacionamento é tranquilo. Que é a sua caminhada ali, né? Os seus eleitores. O seu relacionamento é tranquilo, mas de fato todo mundo tem que cuidar para que o partido tenha um bom resultado. E publicamente a senhora coloca, já colocou muitas vezes, as pessoas já veem que a senhora é, né, uma política que também apoia o presidente da República, Bolsonaro. Sim. A senhora já fez vários comentários, já se posicionou, que a senhora é uma mulher de posicionamento. Sim. Verdade. Eu nunca fiquei em cima do muro, né? Se o meu partido está lá, a gente vai ter que acompanhar. Embora eu tenha criticado, o Bolsonaro tem que ter um olhar... Aliás, o governo federal tem que ter um olhar diferente para o nosso Estado. Nosso Estado é único. Quando você pensa em chegar lá em Eurunepé, você leva 4 horas de avião, não é porque é um Estado fácil de se mover, de se locomover. Assim também é a economia. A economia tem que ser olhada diferente de todo o resto do Brasil. Nós temos riquezas imensas, mas elas estão debaixo da terra. E não é do dia para a noite que ela vai dar resultado. Então, por tudo isso, o Amazonas tem que ser olhado diferentemente. Vamos aproveitar e mandar um abraço para as pessoas que estão acompanhando aqui? Vamos. Sara Furtado, né? Sempre sábia. Parabéns, deputada Terezinha, pelo trabalho que vem desenvolvendo. Um beijo para você. A gente tem aqui Maria Vicentina, minha querida professora deputada Terezinha Ruiz, sempre com carinho à educação do estado do Amazonas. Eneide Ricardo, essa está no páreo. Aqui vai voltar para a Assembleia Legislativa. Estou com a senhora. Beijo, querida. Robert Lobato está acompanhando. A gente tem o Cardison também. Ele fala assim, a deputada professora Terezinha Ruiz é a voz da educação do estado do Amazonas. Engraçado que coloca, né? Professora, deputada. Não, porque quando eu falo, eu sempre digo, eu estou deputada, mas eu, na verdade, sou professora. A senhora eu vou ser a vida assim, né? toda professora, né? Francisco Ramos aqui, está com a gente aqui acompanhando. Diemily Savani, Maria Vicentina. Aí tem aqui Lúcio Mendonça. Parabéns, deputada professora Terezinha Ruiz, pelo excelente trabalho. Gustavo Bruce, o card isso aqui a gente colocou. Tem bastante gente acompanhando. Que bom. No Instagram é interessante que não dá pra gente visualizar toda vez, né? Não dá. Aí tem aqui Francisco Júnior. Tá assistindo. Estevam, estamos juntos. Aqui eu achei aqui Ercieda Almeida. Parabéns, querida deputada, pela atuação. O prêmio Professor Inovador é um reconhecimento de valorização do trabalho. A professora Ercieda é uma gestora de escola. É? É, eu conheço. E a equipe dela é muito preparada. Ela deve ter ganho algum dos professores dela deve ter sido premiado. Hein? Aí ela está falando aqui, né? O Prêmio Inovador é um reconhecimento e valorização do trabalho desenvolvido por esses profissionais. Olha, o Gesanias mandou também aqui, ó, como vai ficar a situação dos professores que estão se qualificando fora do país e que precisarão, né, a partir de então, revalidar seus diplomas. Há algum apontamento para que as universidades ou faculdades do nosso estado façam esse reconhecimento? Tá, então eu posso dar essa explicação bem rapidinho. Existem vários professores, quase 2.000 professores, que procuraram fazer o seu mestrado e o seu doutorado fora do Brasil. Por quê? As universidades do Paraguai, do Uruguai, de Portugal ofereceram bem condições. E é uma maneira de você também melhorar o seu salário dentro da sua carreira, da SEDUC, da CEMED, e para a sua aposentadoria. Só que quando eles voltam, estes cursos só terão validade se eles tiverem um reconhecimento de uma universidade brasileira. Para revalidar, né? Para revalidar, que não é mais revalidade. Mudou o termo. É reconhecer. Reconhecer, olha só. Tá bom? Eu também dizia revalidar. Para reconhecer. Então, nós tivemos uma audiência pública. Nessa audiência pública esteve a UEA, esteve a UFAM, teve a SEDUC, a CEMED, a Procuradoria do Estado, do município, o Conselho Estadual, o Conselho Municipal, todas as instituições. E se apresentou uma proposta onde a UEA será o convênio guarda-chuva, porque ela não tem autorização para revalidar nenhum curso, ela não tem, a UEA não tem. Quem tem é a UFAM, mas a UFAM não tem condições de atender os 2.000 e poucos professores, ou quase 2.000. Sim.
Então, o convênio guarda-chuva deverá ser feito com a SEDUC e a UEA, e aí a UEA, contratará as universidades de fora. Já existe uma equipe jurídica fazendo esse levantamento dos professores por curso, por país, para poder saber quais são as universidades que poderão tratar de dar o reconhecimento. Entendi. Mas vai acontecer, tenho conversado com a professora Cuca, só que é uma coisa meia demorada, porque tem muitos que já foram indeferidos dentro da SEDUC. E eu acho que eles estão preocupados, né? Porque Sim, não está qualificado, porque houve né? um investimento do professor. Sim. O professor que foi fazer seu curso de mestrado e doutorado, deixa eu lhe dizer com toda certeza, ele não gastou menos de 50 mil. Passagem, o valor do curso, a hospedagem, o material para ele estudar, então é um investimento alto. Por isso, da preocupação que eles têm de resolver essa questão do reconhecimento para que eles possam também se beneficiar na sua aposentadoria e no seu salário. Que aumenta, eles têm uma promoção dentro do plano de cargos da SEDUC e da CEMED. E aí, a gente voltando à questão da caminhada, né, como pré-candidata, novamente a deputada estadual no estado do Amazonas, a gente gostaria que a senhora falasse um pouco, né, que a senhora já está falando, né, como é que está essa caminhada, que a senhora está nos municípios. Eu vi que a senhora caminha bastante, né, com as ações também do governo do estado do Amazonas, e isso também lhe dá muito chão para estar acompanhando e encontrando lideranças, né? Sim. Como é que está esse momento da sua pré-candidatura? A senhora conseguiu fechar com as pessoas que a senhora já tinha compromisso, que tinha aquela parceria? Conseguiu renovar alguma coisa? Bastante. Consegui trazer muitas pessoas que em outras campanhas não caminharam comigo, agora vão campear. Eu tenho uma base, graças a Deus, muito grande de credibilidade com os professores do município, do estado. Tenho trazido pessoas que são fora da educação. Fechar, ainda não deu para fechar, porque a gente sempre fica na dúvida. Sim. Vai conhecendo novas pessoas, mas temos um número bem significativo de pessoas que estão nos acompanhando e que a gente vai, com certeza, contar para as próximas eleições. A gente vai finalizando, a senhora vai ter outros momentos para vir aqui conosco, Sim, né, para falar um pouco das suas propostas após a convenção, né, a gente aprofundar um pouco mais suas propostas políticas, mas eu gostaria que a senhora pudesse responder ali, né, naquela câmera, para as pessoas que estão acompanhando a gente. O que significa o Amazonas para a senhora como cidadã? Olha, para mim é um lugar bom para se viver, é maravilhoso, mas a gente precisa ter mais aquele sentimento de posse. Porque nós somos muito bons, nosso coração é muito grande, o amazonense tem um coração muito grande. Então, todo mundo cuidar da sua terra, ter amor por esse estado para que a gente possa valorizar mais o que é daqui. Porque muitas coisas nossas já foram embora, já não são só nossas. Posso até te dar um exemplo. O cupuaçu não é só do Amazonas mais, né? Não é mais. Então, o Amazonas precisa... eu fiquei sabendo disso aí. Ó. Já existe outros países, patentes, inclusive, né, que patentearam, né? Então, a gente precisa cuidar do que é nosso, a gente precisa lutar pelo que é nosso. A biopirataria é muito grande, né? é muito grande. E precisa cuidar da nossa população do interior, principalmente. Aqui em Manaus, a gente vê que a gente tem muito mais oportunidades de trabalho, de saúde, de educação. E nesse governo, a gente começou desde o primeiro ano, que eu cheguei na Assembleia, acompanhando o governador Wilson Lima no interior. E esse tem que ser investido muito mais no interior, dar condições mais ainda para o interiorano, para que ele não precise procurar Manaus para ter um benefício ou para melhorar a sua vida. Não adianta vir para cá, estudar e não voltar para o seu município. Tem que prestar o serviço lá, tem que ter condições de vida melhor lá. Levar a contrapartida, a gente né? ainda tem que fazer essa interiorização acontecer. E aí a senhora manda uma mensagem para as pessoas que acompanharam a gente até agora, né? A gente começou com um pouquinho de atraso, as pessoas tinham passado mensagem, mas a gente já está aí com 80 pessoas acompanhando a gente. Então, eu gostaria que a senhora pudesse falar um pouco, né, uma mensagem. Qual é a sua mensagem hoje,
nessa entrevista, que a senhora agora está sentadinha, né, que estava trabalhando, recebendo as pessoas no seu gabinete, mas pensando agora, olhando a sua... É uma retrospectiva, né? Sim. Pensando em toda a sua carreira, mais uma, né, caminhada como pré-candidata. Sim. Qual é o seu objetivo hoje de vida como deputada estadual, caso a senhora seja eleita novamente? Tá certo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade. Muito obrigada, Érica, toda a sua equipe. E cada vez que a gente se candidata, a gente aumenta a nossa responsabilidade. Não só com o seu trabalho ou com o seu cargo, mas principalmente com a população, com aquelas pessoas que confiou no seu trabalho, que lhe acompanharam. Tem uma equipe comigo, que tem pessoas que estão comigo há muitos anos, mais de 20 anos. Tem as que estão comigo há 4 anos, mas o compromisso é o mesmo, é igual e é grande. E principalmente com os jovens, que hoje a gente precisa fortalecer a educação em todos os sentidos. Muitas famílias que estão totalmente dilaceradas, o jovem não tem mais aquele apoio que ele tinha antigamente, então a escola está fazendo os dois papéis, o de agregar a família, o ensinamento, a educação e a educação formal, a formação e a educação formal, para que a gente possa melhorar e minimizar a sociedade como um todo, a violência, os estupros que estão fortíssimos, o feminicídio das mulheres que tem aumentado, tem crescido mesmo. Tudo é falta de educação, é falta da família. A base familiar está desestruturada. Então, se nós temos a oportunidade, ou se nós temos por menor que seja as nossas condições, vamos ajudar. Vamos cuidar dos nossos amigos, dos nossos irmãos que estão ao nosso lado. É esse sempre o meu pensamento, contribuir, ajudar, melhorar ou fazer algo que eu possa ser útil para a sociedade. Eu acho que quando eu trabalho, quando eu insisto tanto de melhorar a qualidade da educação, eu não estou pensando só nos que estão me enviando à volta, eu estou pensando na futura geração. Porque muitos não têm oportunidade e outros jogam fora as oportunidades. Quando a senhora falou isso, eu lembro que a senhora sempre trabalha de uma forma muito educativa com cartilhas, várias coisas. Sim. A senhora está falando sobre a necessidade de ter jovens também na política. Também poderia fazer cartilhas, né? Uma ideia da Constituição. Hoje, se a gente falar com a maioria dos brasileiros, aqui não muito diferente no estado do Amazonas, a maioria da população nunca leu a Constituição do nosso país, né? E, além do mais, ela já teve várias alterações que muitas vezes nós nem as conhecemos. Então, é importante uma atualização. E ela tinha que ser começado feito, não com uma educação cívica, né? Mas, assim, com uma forma educativa desde o ensino fundamental, o ensino infantil, para ser uma coisa realmente inerente à educação. Outro dia, eu recebi um pedido de arranjar constituições. Sabe o que aconteceu? Eu procurei ver se a gente conseguia, era até uma escola de ensino médio. Acontece que as constituições que existem hoje, a maioria não está atualizada. Já houve várias alterações dentro de alguns parágrafos e artigos e que precisa ser atualizado, né? Precisa ser refeito. Então, é difícil realmente você ler toda a Constituição, porque a gente só se preocupa em conhecer quando tem um problema para resolver, né? É verdade. Então, de fato, o brasileiro não conhece a sua Constituição por inteiro, ou até os básicos. Os básicos, aquilo que os é direitos extremamente fundamentais, necessário, né? Nos seus direitos e deveres. Muito obrigada. A conversa foi ótima. A gente vai ter um outro momento com a senhora aqui. Para você que está aqui com a gente, compartilhe essa conversa. Ela também vai sair com uma matéria e vai estar disponível em todas as nossas redes sociais. Um abraço para vocês. Abraço a todos. Obrigada também pela participação.